Fala galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as bikes do Unbound Gravel. Eu fiz um vídeo falando sobre a prova e agora vamos falar especificamente das bikes. Uma coisa interessante que na regra da prova, eu tô com a regra da prova aqui na minha frente, eles não têm quase regra a respeito da bicicleta, o que eu acho muito legal. Na verdade, a história do Unbound Gravel é que isso que é o legal, é sem regras, né? Não tem regra nenhuma, basicamente. O que a bicicleta não pode ser movida a energia elétrica, né? Não pode ter e-bikes. Mas você pode andar com a bicicleta que você quiser, desde que tenha duas rodas, uma na frente da outra, e tenha freio na frente e atrás. Isso no caso das bikes com marcha, porque também tem as bikes fixas, que em alguns casos os caras não precisam de ter os freios na frente e atrás. Então, isso aí que é bem legal sobre a prova, onde você pode ir com a bicicleta que você quiser. Teve até uma situação que algumas pessoas estavam conversando comigo, a mulher que ganhou a Unbound 350 milhas, ela correu com uma mountain bike com um guidão drop, e muita gente criticando, muita gente falando, porque ela não poderia. Gente, é a regra da prova. Se ela se sente confortável usando essa bicicleta com essas características aí, eu não vejo problema nenhum. E a história do gravel é justamente essa, é uma coisa que está se definindo, está se mostrando, está aparecendo, então não tem problema nenhum dela usar essa bike. Bom, vamos falar o seguinte, eu quero falar sobre as bikes dos caras, do feminino e masculino que ganhou, e depois eu vou falar de algumas bikes que foram lançadas para essa prova e algumas bikes que foram usadas e que eles usam a prova para desenvolver a bike, e depois essa bike vai para o público. Vamos falar então da bike da vencedora no feminino, né? A Lauren De Crescenzo. Ela correu de Colnago G3X, que é uma bike bem assim. A Colnago é uma empresa italiana tradicional, e ela correu com uma bike praticamente de road com pneu de gravel. Então eu achei a escolha dela muito legal para a prova. Uma outra coisa que aparece também nas provas, principalmente no DK, que é uma prova mais longa, o Unbound Gravel agora, é que muita gente usando o guidão clip. Ou seja, você fica muito tempo sozinho, então essa posição ela é bem confortável para conseguir andar muito tempo no vento sozinho. E é permitido também. Então a bike dela, como vocês estão vendo aí, é uma Colnago G3X, o guidão clip. O grupo é um grupo Force da SRAM Axis. O selim é um selim Power da Specialized. Isso aí é bem interessante, que muitas e muitas e muitas mulheres gostam desse selim aí. O guidão clip é um Zip Vulca, com uma posição assim. A mesa também é uma mesa Zip, não é uma mesa top de linha. E aí ela tem os trocadores do ETAP na ponta do clipe. Ela usa um Wahoo Element Bolt, muita gente usando o Wahoo. Você vê como que olha o jeito que a plaquinha dela na frente tá suja, e o jeito que a plaquinha dela foi colocada também é uma questão da aerodinâmica. O vento é muito importante nessa corrida. Quem assistiu algum vídeo aí dos caras participando da prova, você vê como é importante. As rodas são da Knight Composite, rodas não muito altas, ela é pequena, ela é leve, então não vai usar uma roda muito alta. O pedal Deore XT Shimano, aí o detalhe do cubo da roda dela. Pneus Maxxis Rambler 700x40, né? Já usei esses pneus, hoje eu estou usando 700x45, aqui na minha região tem bem mais areia que lá, eu tenho certeza, né? Olha o detalhe aí dos Rambler.
A Colnago ela tem um clearance de 42 mm, então ela está usando um pneu 40, então sobra um pouquinho de cada lado. Olha a relação que ela usou praticamente uma relação de road bike. Né? Muita gente usa uma coroa só, mas o pessoal que vem do road gosta de duas coroas, que é o meu caso, eu adoro duas coroas. Então ela usou um 4835 na frente, com medidor de potência da Quarq, e atrás ela usou um cassete 1033, ou seja, uma relação bem de respeito, né? Bem pesada, daria para usar isso numa road bike tranquilamente. E o câmbio SRAM Force, aí mostrando o SRAM Force. Olha um detalhe interessante, ela usa as suportes de caramanhola Arundel, eu também tenho suporte de caramanhola dessa marca, mas é outro modelo. E ela coloca uma coisinha ali de um elástico para segurar a caramanhola. Então, por causa da batida, né, ela coloca isso aí para não pular, né, não perder a caramanhola. Uma coisa interessante, que uma das especificações que a prova exige é que você tenha uma luz na bicicleta na frente, uma luz atrás e pelo menos 2 litros de água na bicicleta. Então muita gente faz o quê? Coloca duas caramanholas grandes de 750 ml, como vocês estão vendo as caramanholas dela aí, e leva um camelback. Aí vai de cada um, ou de 2 litros, ou de 3 litros, aí vai depender da pessoa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma história disso aí que é muito legal, do Colin Strickland. Então aí a gente tem mais um detalhe da bike aí, da junção aero, muito parecida com a bike, a V3 RS de road da Colnago. E aí, olha o selim dela, um power aí. E atrás a bolsinha com tudo que ela precisa aí de levar, câmara de ar reserva, plug que eles falam para você colocar no pneu, se furar, e muita gente furando o pneu. Mais um detalhe do guidão com a fita Supacas, combinando com a cor. E a bike dela, muito bonita, toda suja, né? A bike vencedora aí no feminino é essa bike aí, a Colnago, muito bonita a bike dela, Colnago G3X. Beleza? Bom, agora vamos falar da bike do vencedor no masculino, que é uma bike com características bem interessantes também. É uma Divergence Works, né, uma Specialized de Divergence Works, mas ela tem uma pintura que ela está relacionada a uma bike da Specialized de 1989 que se chamava Rock Combo. Nessa época não existia a história de gravel, mas era uma bike de Chromley da Specialized que vinha com um guidão drop. E aí os caras fizeram uma homenagem a essa bicicleta e deram para o Ian Bossel, que venceu a prova, o Laura Stendan, que foi o segundo colocado, e para uma atleta feminina, a Tetrick, essas 3 bikes com esse tipo de pintura. Vamos falar então da bike do Ian Bossel, que foi o vencedor. Curiosamente, ele e o segundo colocado, o Laura Stendan, não estavam usando o guidão clip, mas o Ian Bossel tem uma característica interessante, o guidão que ele usou, e a gente vai ver, é um guidão de uma marca chamada Coeficiente. Até vou mostrar para vocês o guidão aí especificamente. Então é o chamado Coeficiente RR. O RR é de Road Race Carbon Handlebar. Então ele tem uma característica bem interessante, que é mais ou menos como se você usar... Ele é um guidão com um mini clip, então ele é para frente e tem um suporte de Garmin aí. Eu achei bem interessante, até pensei em comprar um para mim, mas depois que eu vi o preço e o peso, eu desisti. Primeiro que eu achei ele bem pesadinho, mesmo sendo de carbono e tal. E o segundo, que eu achei o preço também bem salgadinho, não é barato, mas ele é patrocinado, né? É diferente. Então guidão ali custa $400, $400 aqui nos nossos reais é bem carinho. Bom, vamos falar mais um pouquinho da bike dele. Ele usou uma coroa só na frente, uma coroa 46, atrás um cassete, ele usou SRAM, então a gente tem o vencedor masculino e feminino usando SRAM,
No caso dele, ele usou os trocadores eletrônicos só para trás, então ele tem o câmbio atrás, é um câmbio de mountain bike, porque o cassete dele é um cassete 1050. A bike é uma Diverge S-Works, mas não está escrito S-Works, mas provavelmente é uma S-Works. Olha o detalhe do guidão aí que eu falei para vocês, né? O lugar para você pôr tanto o Garmin quanto a Wahoo, né? O guidão coeficiente RR. Até tem um detalhe que ele colocou umas coisas em cima da parte que é aero para ele apoiar os braços aí. Lembrando que gravel não tem o CI, né? Então o cara pode apoiar, ficar naquela posição assim, não tem problema nenhum ele ficar naquela posição, porque o CI não manda nada no gravel. E a bike dele também bem suja, tá vendo? Bastante terra, né? Ali, olha o detalhe ali que tem a luz dianteira, que é obrigatório usar. Olha que legal esse detalhe na mesa dele, né? Lembrando que a mesa é uma mesa da Specialized, de uma Diverge, e a bike tem que ser uma mesa especial. E aí em cima, ó, o regulador de travar ou destravar o Future Shock. Isso aí, essas aí são as anotações do cara, né? Poucas anotações, então tem 26 milhas, 46 milhas, 66 milhas uma descida, e depois não dá para ver mais, mas deve ser os pontos de parada e a chegada com 206 milhas. Lembrando que o Ian Boswell correu na Sky e a última prova profissional, a última equipe profissional que ele correu foi a Katusha. Mais um detalhe, olha a bolsinha aí da Apidura, uma bolsa de top tube, que essa bolsa é bem legal porque você abre, ela é magnética, então para ele levar a comida dele é bem legal. Eu tenho uma bolsinha dessa na minha Cervelo e gosto, porque quando você vai fazer muita quilometragem, você se lembra que você tem que comer. Tem gente que tem esse problema. Eu tenho esse problema, eu esqueço de comer. E olha o tamanho da mesa que o cara usou, uma mesa 130, cara. É uma mesa consideravelmente grande. E aí você tem o suporte de caramanhola, e essa bike da Specialized, ela tem uma característica interessante, você tira isso aí, né, onde está o suporte de caramanhola, e você consegue guardar algumas coisas ali. Então, por exemplo, câmara de ar, que é uma coisa que ele não vai querer usar. A chave canivete está embaixo do suporte de caramanhola e embaixo da caramanhola, né? Mas as coisas mais complicadas ficam lá dentro, e aí ele não precisa tirar, né? Ele mostrando aí, ó, o SWAT, né? Uma coisa legal do Ian Boswell é que hoje ele trabalha na Wahoo, que é a empresa que faz os ciclocomputadores, e hoje em dia também comprou a Speedplay. Usou um selim Power, um canote de selim também da Specialized, mais uma bolsinha atrás, que deve ter mais alguma coisa, e ali também ó, a luzinha dele traseira, que tem que estar funcionando, porque os caras chegam, muita gente chega após o pôr do sol, então é obrigatório ter. A coroa 46, como eu falei para vocês, o grupo dele é Force, não é Head, hein? É Force. O pedal parece ser um Look X-Track, isso mesmo, é um Look X-Track. Carbon T. E uma coisa legal são os pneus, né? Ele está usando o Pathfinder Pro da Specialized, é patrocinado pela Specialized, no tamanho 42 milímetros. Então essa aí é a bike do campeão Ian Boswell. O Ian Boswell que foi o campeão e o segundo colocado lá, está andando também com uma bike igual, algumas características diferentes, mas basicamente a mesma bike. Uma outra bike que eu queria falar também, que foi um lançamento, que foi usada pelo Colin Strickland, é a Allied Echo. O Colin Strickland ganhou em 2019 com a bike chamada Allied Able, né? E ela tem uma característica interessante, que ela tem o chainstay mais alto, e ela é feita para não se usar câmbio dianteiro. A Allied Echo é uma bike que foi lançada agora, e ela tem uma coisa que é assim: você tem uns dropouts tanto na frente como atrás, e eles são reversíveis. Você vira e aí você pode transformar ela de uma gravel para uma road. A geometria é uma geometria que muda. Então, atrás você vira aquela pecinha, na hora que você vira você pode colocar a roda mais próxima do canote de selim, e aí você pode colocar um pneu menor, um pneu de road, e na frente é a mesma coisa, o garfo vai ficar menor, né, porque vai ficar mais próximo e você vai colocar um pneu. Então se você tiver dois pares de rodas
com as mesmas características, você vai poder trocar isso e falar assim, durante a semana eu vou andar de road e de sábado e domingo eu vou andar de gravel. Ele pode fazer isso e trocar o par de roda e dar uma mexida nas características da bike. Eu posso fazer isso com a minha bike? Claro que eu posso, mas eu não vou mudar a geometria. Existem outras bikes de outras marcas que têm essa característica também, mas a Allied ela deu uma facilitada. Por quê? Porque na hora que você muda isso, você tem que regular a pinça de freio, dá um trabalhão. Só que eles mudaram e tiveram uma sacada. A mesma peça que você faz isso, você também mexe com a pinça de freio, e aí essa é a sacada legal. O Colin Strickland, que é patrocinado pela Allied, correu, ele tinha a opção de correr com a Echo ou com a Able. Ele correu com a Echo. E ele é muito assim, é um cara que veio de corrida de bike fixa, de critério nos Estados Unidos, e ele é um cara muito assim, tem umas ideias muito legais. Ele, na véspera da prova, ele foi lá e achou, ele tinha o camelback, e o camelback dentro você tem a parte de água. Ele simplesmente cortou com um pedaço de um plástico e colocou na bike dele e colocou o recipiente de água ali dentro. Isso é uma coisa que não estava pensada. Isso aí foi tipo... Ele terminou de fazer 10 horas da noite, um dia antes da corrida, que ele ia largar no outro dia 6, ou seja, ele teve que acordar 4h30 da manhã. Então o cara é muito doido, mas deu muito certo, porque você imagina, você ficar 10 horas pedalando com um camelback. Eu já usei, eu detesto usar camelback. Mas não tinha outra opção. Aí no caso ele conseguiu uma opção. Ele jogou ali dentro do quadro da bicicleta, e é uma coisa legal para fazer. Em vez de eu jogar nas minhas costas a água, eu ponho dentro do quadro da bicicleta, vai ser uma coisa muito mais aero e não vai ficar incomodando as costas. A bike, ela é muito legal porque ela é feita nos Estados Unidos, e os americanos, made in Arkansas, made here e tal. É um quadro bem leve, então 950 gramas o peso normal dele e 750 gramas o peso de uma edição especial que eles vão fazer. Então você consegue uma bike com 7,6 kg, com a especificação de speed, e com a especificação de gravel quase perto de 8 kg. Isso saindo de fábrica, então dá para você tirar bastante peso aí. Eu adoro fazer essas coisas aí. E a bike que ele usou, com as características dele e tal. Outra coisa interessante, todos os cabos são internos, então eles têm uma mesa especial, e essa mesa, os cabos passam ali por dentro do guidão também, então não tem nada exposto. Então, né, essa ideia de aerodinâmica, por uma corrida que nem um Bound Gravel, é muito importante. Por isso essa bike aí da Allied. Outra bike que eu achei muito legal, que eu quero comentar, é a bike da vice-campeã, né, que é a Emmett Rockwell. A Emmett Rockwell foi a vencedora em 2019. Ela é muito baixinha, muito magrinha, e ela é patrocinada pela Pinarello. Olha que legal. Então olha que legal, né? A gente tem no masculino duas Specialized, que são as bikes símbolo dos Estados Unidos, e no feminino duas bicicletas que são as mais bicicletas icônicas italianas, uma Colnago em primeiro e uma Pinarello em segundo. Então vamos ver a bike da Emmett Rockwell. Maravilhosa, linda bike, né? Então uma bike pequena, ela usando a coroa dianteira Easton, com 40 dentes só na frente. Olha a diferença, né? Enquanto que a outra usou 2 volantes, essa usou um grupo GRX da Shimano, com uma coroa só na frente. Não usou clipe. Os novos pneus G1R, a Schwalbe lançou também na Unbound Gravel esses pneus. E a semelhança é que as duas usaram o mesmo selim, Specialized Power. Então as meninas adoram esse selim aí. E a característica dela, ela usou camelback, com certeza, 2 caramanholas apenas, só uma bolsinha atrás. Ela tem uns detalhes legais na bike que você consegue ver ali, como eu já falei, os pneus, os novos pneus da Schwalbe que acabaram de ser lançados para a prova, o pé de vela Easton, os pedais XTR, a prova de bala,
né, os pedais da Shimano, o câmbio traseiro GRX eletrônico, mas com um cage diferente, com uma roldana grande, e você vê que é um cassete maior, você não tem o cassete, provavelmente é um cassete de mountain bike, 1140 ou 1142. Então essa aí é a Pinarello Gravel da MT-Rock. Olha o detalhe do freio a disco dianteiro e olha a ideia da aerodinâmica da Pinarello para que a pinça fique atrás do disco, né? Então muito legal, usando os freios Dura-Ace, a mesa também Easton, o guidão também Easton, os trocadores não são GRX, os trocadores são Road, né? Também usando o Ahu, o pessoal usa muito o Ahu, os trocadores são Ultegra DI2, então bem legal. As rodas dela também são Easton Gravel Carbon Wheels, não são rodas muito leves, mas são rodas bem resistentes. Então essa aí é a Pinarello Gravel da MT-Rock, é o segundo colocado. Pessoal, agora eu vou falar sobre uma bike que é da Canyon. A Canyon, quando ela lançou a sua primeira Gravel, ela lançou uma bike chamada Grail. E ela foi muito controversa por causa das características da sua frente, do seu guidão. A Canyon fez um guidão de 2 andares, né? E a ideia era segurar em cima e aquilo ali absorver a vibração. A Canyon não deu o braço a torcer, mas eu acho que eles se tocaram e agora os caras lançaram uma bike com uma característica, o quadro é muito parecido, mas com mais clearance, que é uma tendência, clearance para pneus mais de 45 milímetros e uma frente normal. Então é uma bike que segue até o padrão do nome, né? A outra é Grail, essa é Grizzle. Eles falam que essa bike é uma bike para uma tocada mais off-road, que tem mais espaço, é uma bike com uma manobrabilidade melhor, e a outra é para um negócio que de vez em quando o cara vai para a terra. Alguns atletas correram com essa bike, com a Grizzly, e um atleta até que correu o Giro de Itália, né, foi lá correr o Unbound Gravel, ele foi de Grail, mas na minha opinião eu acho essa bike muito mais legal do que a Canyon Grail, a Grizzly, que é essa bike que a gente está vendo aí, que é a bike do Peter Stetina. O Peter Stetina andou muito, né? Para quem acompanhou a prova, ele foi o cara que fez as seleções, que acelerou na subida, mas infelizmente ele teve problema mecânico. Se eu não me engano, em uma subida ele teve um chain suck, né? E aí ele infelizmente perdeu o grupo e ficou em terceiro lugar. A bike dele tem umas características bem interessantes, por exemplo, pneus IRC Balken Double Cross e o drivetrain dele Dura-Ace com cassete 1130. É praticamente uma bike com um grupo road, né? Então a gente tem só o cassete, só o câmbio traseiro GRX, um guidão com um flare bem pronunciado. Ele tem patrocínio da Shimano, é óbvio, e das partes também da Shimano. Você vê a bolsa de top tube é Discover da Pro, a bolsa de seat tube é da Pro, o suporte de caramanhola da Pro, a frente é Missile Evo da Pro e as partes também da Shimano. Então os trocadores são GRX, o pé de vela Dura-Ace e o cassete Dura-Ace, o selim também da Shimano e a bike com a pintura especial para ele. As rodas também são Dura-Ace, então é tudo Shimano e uma bike muito bonita. Você vê aí o clipe da Pro, né? E aí a gente também vê a mesa também, uma mesa especial, também uma mesa também da Pro. E aí você vai ter a bolsinha de top tube, como eu falei para vocês, é aquela ideia da facilidade de você pegar as coisas, de você lembrar, né? Esteticamente eu não acho até muito bonito, tipo, nessa bike aí não tem igual, por exemplo, na minha bike você parafusa, fica até mais limpo, fica mais clean e funciona melhor, mas isso aí na hora da prova, uma prova longa de 300 km, você lembra, eu preciso comer, eu tenho que comer, né?
Olha a luzinha dele dianteira e traseira, são da Bontrager, né? Essa bike ela não tem cabeamento interno total, ela tem só a entrada ali do garfo e depois, então é uma bike fácil de você mexer. Outra coisa, os trocadores também no topo do guidão aéreo, do guidão TT. Ah, uma coisa interessante, olha o canote da bike. O canote da bike é aquele canote da Canyon onde ele tem são duas partes de carbono que se mexem, então você tem uma absorção de impacto aí. E a bike do Peter Stetina, lançamento da Canyon, as rodas Shimano Dura-Ace de carbono. Outra bike, pessoal, que assim não foi lançada, que apareceu lá no Unbound Gravel, mas ninguém falou nada, né? Até o pessoal perguntou, tem alguns caras da Trek Segafredo que correram, né? Infelizmente não tiveram um bom resultado, que provavelmente é a nova checkpoint da Trek. Vocês estão vendo a foto aí, ó, com o Trek Segafredo Zanetti usando uma bolsinha de top tube, coroa única na frente, ó, um chain catcher da SRAM, os suportes de caramanhola da Bontrager Bet, o câmbio traseiro Force, roda Bontrager, pneu Bontrager. Só que isso aqui é uma nova bike, a Checkpoint, esse modelo é novo. Então você tem a frente muito parecida com a Madone, parece ter muito clearance. Olha esse garfo, que garfo bem parrudo. E olha que interessante, tem o ISO Speed aqui atrás e tem um Seat Mast, né? A Checkpoint era canote normal, a Checkpoint que nós conhecemos. Outra coisa, a Checkpoint ela tinha uma característica de você ter uma guia aqui atrás e você regulava o tamanho do chainstay, você colocava mais para frente ou mais para trás. Isso não existe mais pelo jeito, mas a bike eu achei muito bonita, parecida com a Madone, muito parecida, mas no conceito grave. Então essa foto aí, ó, o Queen Simons da Trek Segafredo e a sua bike na largada. Outra bike que apareceu lá também é a nova bike da Felt. Então olha aí, essa bike aí é do Robin Carpenter, Felt Bridge. Olha os suportes de caramanhola dele ali, ó. Então esses suportes são Arundel. E tem uma coisa interessante, tem uma borrachinha nesse suporte da Arundel. Deve ser um modelo novo, porque isso aqui parece ser um padrão, não é uma coisa que eles colocaram, não. Ele usou uma relação SRAM Head Axis com duas coroas, então mesmo com o câmbio dianteiro com a bateria coube o pneu. O pneu é um Canyon Flinge Pro, os pneus, rodas Vision e guidão e mesa FSA, canote de selim FSA, e o selim parece ser um prólogo, e a bolsinha de top tube lá bem grande e a bolsinha de selim. Por quê? Porque os caras não podem ter ajuda externa, tem que ser o que acontecer na prova, você que tem que resolver. Só nos pontos de apoio que você pode ter alguma ajuda. Se você for receber ajuda externa em algum momento, você é desclassificado na hora. Você pode trocar as rodas na hora que você chegar no ponto de parada, mas você não pode. Outro detalhe que eu achei legal, olha lá, tá um tubinho de selante amarrado atrás do canote de selim dele ali, do canote de selim com o seat tube. Então essa aí, bike nova da Felt de gravel. E uma outra bike que o pessoal tá uma especulação que seria a nova gravel da Cannondale, que foi a bike que o Ted King correu, tá aí a foto dela, mas dá uma olhadinha nessa foto aí, o garfo dela tem uma coisinha escrito X, e lá embaixo, bem pertinho da perna dele, tem um selinho da UCI. Cara, eu acho que essa bike é uma Cannondale Super X, ou seja, é uma bike de ciclocross, e ele preferiu correr com a bike de ciclocross da Cannondale ao invés de correr com a Topstone, que é a bike de gravel. O Ted King já ganhou 2 vezes essa corrida,
E, se eu me engano, uma das vezes ele ganhou com uma Super X e depois ele ganhou com uma bike que era aquela antiga, com aro 27,5, com suspensão da Cannondale também. Bom, gente, então é isso aí. Falando um pouquinho sobre as bikes que os profissionais, que os caras usaram no Unbound Gravel. Muita coisa para falar, legal demais essas características aí das bikes e espero que vocês tenham gostado. Beleza, galera? Então, gostou do vídeo aí, dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E até, galera. Abraço.